é trabalho meu também, isso aqui, né? Mas isso aqui é pedaço de trabalho antigo, sabe? Que eu cortei, na verdade. Era pintura grande, 3 metros. Só que eu acabei transformando ela em outra coisa. Aqui tem trabalho meu também, isso aqui são meus pais. Só que é pintura antiga, né? São as pinturas antigas. Aqui é onde eu trabalho, esse espaço aqui. Es que para mí el tejido eran las raíces, ¿no? En el momento en que yo me conecté con el crochet, me conecté desde un sueño que tuve con mi abuela. Y ella me enseñaba a tejer el crochet. Y yo nunca había tejido el crochet. Ella nos enseñó a tejer a 2 agujas, a hacer un montón de cosas. Siempre estuvo muy presente. Desde que antes que naciera yo estaba tejiendo ahí con todo un linaje de mujeres tejedoras, bordadoras. So, in Indian classical music, we have a lot of melodic scales. We have melodic scales for each emotion and expression. So we sing a certain way and then it takes us to one journey, one emotion, and then another way we go someplace else of our own consciousness, of our memories, of our thoughts. Somehow the mountains seem to represent family, community, group, like people, like social, like I don't know more how to say, but there's many mountains and she's alone and it is somehow there's a separation and all this water is like opening, right? It's coming a little river and then it opens up and it's deep. Here is the dark blue and there's the reflection of the moon in the water. So she's alone, but she's constantly I was always reflecting on my aloneness. Yeah, it's the story about navigating and the curiosity, like, okay, I'm alone, but what can I find here, you know? And from my upbringing with Osho, there was always this belief that, you know, we're all alone. We come alone and we enter into the world alone and then we die alone as well. So somehow we have to be friends with aloneness during the life, even though the life is full, you know, somehow to make friends and be familiar and okay with being alone. So I think this painting represents this in some way. Eu faço arte, música, porque para mim faz parte da minha caminhada, da minha jornada. Hoje eu trabalho com medicina, hoje eu trabalho com música, hoje eu trabalho com arte, hoje eu sou uma representante de Tianás, para evoluir mais outras mulheres, outras Tianá que canta. Tianá é um pássaro que é chamado de japinim. Então é um pássaro que ele imita todos os pássaros e a gente se chama de Tianá e ele canta, faz casa dele mesmo. Então nós somos reconhecidos como Tianá, né? Porque nós sabemos cantar, nós sabemos tocar, nós sabemos dançar, nós sabemos assoviar, nós sabemos falar. Então, dessas tradições, nós somos Tianá. Então, para mim, é uma suspiração para mim que eu posso levar para o mundo também, poder conhecer a minha história, a minha música, a minha arte. Então a oralidade que habitou assim, em mim pela referência paterna, por meu pai contar histórias para mim desde pequena, assim, foi muito tolhida na alfabetização, durante a escola, durante o colégio, a alfabetização, né? Então a própria professora foi muito indelicada comigo e eu criei uma trava cujo eu não conseguia me expressar bem me comunicando, falando. Eu preferia também me comunicar dançando, né, o que eu estava sentindo. Então eu me recordo assim de pequena
ter um horário específico de colocar uma música que eu gostava muito e dançar até chegar à minha exaustão. E aí eu repetia isso outro dia, e outro dia, e outro dia, assim. E sempre foi muito de encontrar estados de transe dançando também, sabe? E de me entregar ao ritmo que estava sendo tocado, a melodia. É um estado mesmo de entrega, assim, e de querer, tipo, muito dançar. É como se a gente fosse, como se o corpo se transformasse em notas musicais da própria música, sabe? Eu acho que é essa a sensação que eu tinha quando criança, assim, intuitivamente, sozinha, sabe? Eu penso que é o mais importante no final das contas é a coisa você fala da origem, né? De onde vem a arte, como a pessoa começa a fazer arte, né? Isso aí é um papo tão profundo, né? Que no mundo que a gente vive é difícil a gente colocar um lugar positivo para a arte, né? A gente precisa de comida, né? Toda a gente passando fome, né? Mas eu acho que tem muita coisa errada no mundo, né? E a arte acaba sendo uma busca por entendimento, né? Da vida, porque a arte ela faz parte da cultura, né? E no entanto, quando a gente pensa cultura, a cultura é o estilo de vida, né? E quando eu era criança, essa palavra cultura, ela vinha como conhecimento. Vinha como, você precisa ler muito livro e assistir os vídeos da moda, os filmes da moda, que você vai ser um cara culto, né? Mas esse é um papo furado danado, né? Porque a cultura que a gente vive tá esquisita, né? Tá esquisita. Muita desgraça acontecendo, né? E a arte acaba sendo uma busca por entendimento disso tudo, né? So now it's been almost 7-8 years that I've been practicing tribal music, and 5 years ago I came to South America to work with plant medicines from the forest, and this has been one of the most mind-opening, mind-expanding experience for my art, because what we see in each day, what we feel in each day with plant medicines is just gets expanded more than 10 times, and even what we are not able to see, that we can see. I was born in Holland, in Amsterdam, and my parents were, at the time, besides artists as well, my father was a chef. He had a macrobiotic restaurant, and my mother was looking for a job, so she entered into the restaurant and they hired her. And then from then on it became a love affair, a relationship, and then they went straight to India. I must have been 6 months old when they went to India to be with Osho, because they were Osho disciples, or they were searching for some spirituality and heard about Osho. So then we went to India and we lived there for probably my first 4 years as a baby. And then they had to go back to Europe to survive and make money. So, and they were making money primarily through artwork. So they didn't, it was very, that term starving artist. We were kind of like that. When we had money, we would do everything we needed to do and travel and eat, and then the money would run out, so they would have to go back to Europe or America to make more money, to do exhibitions or art classes, because in India there was no real way to make a living, like money, So, okay, so then we were in India, and then there was the ranch. The Osho had a ranch in America, so we went to America for a while. Basically like ping pong. Mostrei os peixes pra vocês. Mas pode manchar uma pintura massa, né? Isso aqui foi de faculdade, eu acho que tá aqui pra falar. Mas é bonita, gente, bonito. Cópia de foto.
Então é tipo uma reprodução, né? Mas quando você está numa faculdade, você quer aprender técnica, né? Aí você pegar uma imagem, fazer uma imagem realista, né? É uma forma de você aprender. E essa aqui foi uma dessas pinturas que eu estava querendo aprender técnica, né? Mas eu fiz esse peixe. Lembra que eu falei, o peixe é branco, eu tive que mudar as cores, né? E lá tá, tipo, eu tive que imaginar o amarelo aqui, né? Onde está mais branco. É uma obra de arte, mas não criei uma coisa nova, né? Só representei uma coisa que já estava pronta. Y a partir de ahí, desde que comenzó a salir cosas, como, wow, oh, salieron cosas, me di cuenta que podía diseñar todo eso que estaba adentro, que parecía que era como una bomba, ¿no? Empecé a percibir que todo aquello podía se plasmar de alguna forma afuera. Y fue muy loco porque después que mi mamá hizo pasaje, que mi mamá murió, yo tenía 23 años. Y fue como, siento en aquel momento que fue como un despertar, así, a otra cosa. Como que el arte se potencializó junto con mi maternidad, que ella era madre de un hijo de 3 años. Y con eso que te contaba, que cada vez tú no tienes más libertad, ¿no? Vas recuperando aquella, pero de otra forma, aquella libertad que yo veía cuando él jugaba solito en algunos momentos, jugaba con algún amiguito, me daba cuenta que yo tenía tiempo para crochetear, para diseñar, para hacer cosas, y ahí fui metiéndome cada vez más en el arte, cada vez más, al punto de sentir que era mi medicina. Era la sensación de estar haciendo, cuando yo me ponía a hacer algún arte, parecía que desaparecía todo aquello que me preocupaba, que parecía que no tenía sentido, que estaba viviendo, que era todo muy enroscado. La realidad era muy avasallante, ¿no? Porque, bueno, por un montón de cosas que pasaban en aquel momento, como que me aferré mucho al arte. Por eso en muchos lugares, en los cuadernos que estoy haciendo también, pongo el arte cura, porque siento que el arte me está curando hace muchos años. My parents were artists, and I always thought, I'm not going to be an artist, I'm not going to go down that road, you know, the same thing as them, repeat, because I saw them struggle a lot, but I also saw them really happy as human beings, like they found some key to life, you know. It's not about money and, you know, owning, because they never owned anything. We were constantly traveling, so they never owned a house or a piece of land, you know. Y ahí tuve que morir, ¿no? Parte de mí murió también con esa forma de vivir, porque el arte me mostró que tenía que dejar todo aquello que yo acreditaba o creía que era la forma de vivir, ganar dinero para vivir, para transformarme en otra cosa. Y ahí fue que el macramé fue como, ¡wow! Ahora soy hippie. Fue muy desestructurador esa parte del arte, ¿no? Como me mostró que podía hacer otra cosa y vivir de eso porque era lo que me daba sustento. Y a la vez desestructurar toda una parte de mi mente que hallaba que no era posible vivir del arte, ¿no? Está bien, era viajando, ¿no? Pero era muy desafiante. Antigamente não tinha movimentação de mulheres, não tinha instrumento, não tinha... quem cantava só eram os pajé, só eram os mais velhos, que entendia, que conhecia. E não tinha instrumento. O instrumento era o maracá e a voz. Então, na nossa a tecnologia e tipo nós que somos outras reencarnações, a gente fez a movimentação de como jovem e os mais velhos de poder trazer também o ensinamento, de poder
trazer como que funciona, e nós mulheres não tinha essa facilidade. Quem tinha mais facilidade era os homens, de poder aprender e estar junto ali, e nós mulheres não tinha. Então, o meu começo assim de artista não foi tal fulano, não foi amigo, não foi família, foi através de mim mesmo, do meu interesse. Então, me dedicava estudar a minha língua, que é Ranchacun, né? Estudar no violão, porque eu achava muito interessante, muito importante para mim, porque foi um instrumento que mexeu com o meu coração de poder ir em frente e buscar. E as mulheres não tinham facilidade. E eu comecei assim que eu não tinha nenhum instrumento. Então, hoje assim eu agradeço também primeiramente a minha mãe, porque foi ela que me deu incentivo, né? Ela que me deu um instrumento musical. No dia do meu aniversário eu recebi um instrumento musical e ela me deu esse instrumento com violão. E daí eu comecei a me adaptar, comecei a me incentivar, comecei a buscar, comecei a fazer intercâmbio em outras aldeias, nas escolas que eu estudava, então fazer todas essas movimentações. E aí eu fui começando a me evoluir, né? Então, com 16 anos para 17 anos, eu fui escolhida para viajar, para ver o mundo aqui fora, né? Para ver essa loucura que a gente vê hoje aqui. E dentro daí foi um estudo bem profundo, de artista mesmo, porque a gente saiu um grupo de mulheres e dentro desse grupo teve muita responsabilidade para mim, principalmente eu ali que tocava violão e não sabia. Então eu saí da aldeia sem saber, e quando eu voltei foi uma experiência nova para mim, porque eu levei isso avante e hoje eu levo isso comigo. Minha música, eu levo o meu som, levo meus instrumentos. Então o meu instrumento faz parte da minha caminhada, faz parte da minha vida. Ou então, né, no processo especificamente do meu solo Terra Vermelha, foi a busca da minha ancestralidade, né? É a história da minha família por parte de mãe, né? Que meu bisavô era pai de santo. E nessa época não podia ter terreiro, né? E aí ele fazia terreiro escondido no fundo do quintal dele. E quando ele quis passar isso para minha avó, meu bisavô quando ele quis passar para minha avó, que fazia tudo, ela não quis. Porque era justamente no momento de embranquecimento da população, né? Disseminou muito isso, né? Do embranquecimento. Então, minha avó casou com um descendente de alemão, na Bahia, um imigrante, para embranquecer mais a família, no caso, né? E não é consciente, às vezes não é consciente, né? Essa escolha, às vezes é inconscientemente. Sim. Ela saiu cedo da casa do meu bisavô, porque minha bisavó era descendente de índio. Ela faleceu no parto. Acho que de desgosto também, de felicidade, porque ela tem essa história de ser pega no mato, né? Então ela foi achada, foi pega e foi morar com meu bisavô.
Então, assim, teve 3 filhos e depois faleceu, acho que de tristeza mesmo. Sim. Né? Ser tirada do ambiente que ela vivia para viver em outro contexto, eu acho muito violento, né? Eu acredito que hoje a gente está, na verdade, minimizando essas violências, né? Se a gente tem noção de que sofre essas violências, que os nossos ancestrais viveram essas violências, e que a gente quer se curar disso, né? A gente vai trabalhando isso no corpo e vai para não passar para a próxima geração. Então, assim, a gente vai dar conta do que conseguir também. E a sensação que eu tinha quando eu dançava no Terra Vermelha, quando eu começava a dançar com essa personagem, que eu chamo assim, né? Era a sensação de abandono de uma terra mesmo. A sensação de abandono de uma terra. Né? E de privação de conhecer essa terra também, sabe? Terra Vermelha é chão de terreiro, é barro seco. Que levanta poeira, que chega, sufoca. É muito visceral e Terra Vermelha, assim, tem momentos que Terra Vermelha vai fazer 11 anos esse ano. Ano passado fez 10 anos do solo. E é um trabalho que tinha momentos assim, 5 anos já dançando Terra Vermelha, tinha momentos que eu não queria mais dançar. Porque era muito cansativo, exaustivo, ter que trabalhar com conflitos familiares, dançando, né? Ter que lidar com a minha raiva, porque era um dos sentimentos que era trabalhado no solo, né? Abandono, raiva, alegria também, agradecimento, entrega, mas os primeiros eram esses, assim. Então, quando eu danço, Terra Vermelha, eu fico exausta. É um trabalho que exige bastante, assim. E a presença também, né? É um ritual e é um dizer também pra minha família, tipo, vou mudar isso, eu tô dançando isso pra mudar isso. Yeah, death is always present, and it's once again like this, bringing the silence back. How can we like connect through the silence to something that's so much bigger? And death brings that silence. It's like suddenly it's gone, the person is gone, or the animal is not here anymore, is dead, or you know, things are dying all the time in us and leaving this empty space that is so big, it's so empty and so big, like it's scary sometimes, you know. We can either go deep and be like, okay, I'm gonna swim around here, what's here, you know, or it's like, whoa, this is scary, I don't want to go here, you know, which a lot of people avoid. And I've always, somehow death has always been a calling in a sense,
And my mother too, she had a connection with death. I think I inherited some of this curiosity of like, all right, let's see what's there. It's the mysterious, you know. A gente tem que ter aquela concentração que você pode tirar a música da sua autoria ou então tirar a música também que ali você recebe. Então a gente recebe muito assim na força das medicinas, né? Muito nas forças das medicinas. E sempre quando a gente vai estudar, é bom a gente bebe um pouco da nossa medicina, ou passa um rapé, ou passa uma sananga, para ali ter aquela concentração e poder fazer aquela música ali com muito amor. Os psicodélicos fez parte da minha vida por muito tempo, pela simples razão de ser uma coisa tão fantástica e você vê a cultura falando mal, né? Demonizando o negócio, né? Usou aquela galera ali, bando de vagabundo, Pô, eu cresci ouvindo isso, né? Aí você usa umas substâncias que são tradicionais na cultura, né? Em cultura de povos tradicionais, são substâncias positivas, eram vistas como positivas, você acha aquilo uma maravilha e fala, nossa, olha só esse negócio. E aí você vê um outro mundo, parece um mundo paralelo, né? O mundo psicodélico parece um mundo paralelo de pessoas que estão vivendo um negócio fantástico, né? E do outro lado uma cultura demonizando aquilo, falando que aquilo está errado, então é uma coisa tão contrastante, né? E a arte ela ajuda a gente a entender um pouco, né? Essa complexidade da vida, né? É um pouco isso. Por eso digo, el arte va mostrando todo el tiempo a través de lo que se manifiesta, de lo que tú puedes manifestar a través, si te colocas como ese canal de que, bueno, esto es lo que está saliendo de mí, sin juzgarte, sin criticarte, sin hallar de que, tienes que encajar aquí o tienes que encajar acá. Podemos ser multidimensionales, podemos ser multifacéticos, podemos hacer en realidad muchas cosas podemos hacer, solo que traemos desde pequeños tantas limitaciones, tantas cosas que dijeron, no, aquí no, esto es peligroso, no, aquí no, que terminamos condicionadas, siendo robotitas, ¿eh? Haciendo lo que se corresponde hacer. Por eso siento que el arte vino y cada vez muestra más. Para mim, assim, foi um momento assim de muitas experiências que eu tive, assim, de muitos processos, né? Para mim ser um artista como eu sou hoje, como eu demonstro mesmo que eu sou um artista. Mas é muitos processos para você poder estar nesse caminho como artista, e quem trabalha sabe como que é esse procedimento de artista. E artista, para mim, sempre eu levo assim, de poder criar as suas próprias músicas ali na sua intuição, de poder criar no seu próprio tom, na sua própria voz, né? Você ser artista, não só cantar naquele momento, mas sempre praticar no momento para você mesmo ali. Nunca deixar de praticar. É sempre você praticar e praticar também sempre na sua voz. Porque artista, ele não só canta naquele momento.
ele canta em vários momentos. Então tira todos os momentos que quem é artista ou quem também não é praticar sempre. Para poder também ter essa linhagem de sentir também essa firmeza das músicas, de poder criar, né, tudo aqui nas nossas mentes, de poder sair do coração, não poder sair da boca, mas sim do coração, né? Cuando comencé a bordar, mesmo así, que antes habían sido solo experimentaciones, cuando comencé a bordar estaba en un momento bien difícil. Estaba, tipo, fue antes de poder volver para Argentina. Hacía 4 años y medio que no veía a mi familia, a mi hijo, a mis hermanas, a todos mis seres queridos de lá. Y las primeras veces que comencé a hacer los círculos de los mandalas, cada vuelta, una locura, pero bueno, ahora ya no me pasa así como en aquella vez, pero es algo que ya se grabó, quedó dentro de mí. Cada vuelta que yo daba era una persona que había pasado por mi vida. Y ahí la recapitulación más grande que tuve en mi vida fue en las vueltas de los mandalas. Uy. Y ahí fueron saliendo muchas cosas, muchas cosas. Ahí se me venía una sonrisa como, wow, esa persona, como entendiendo para qué esa persona, a lo mejor me había pasado un mal momento, pero la enseñanza que me había dejado no estaba preparada antes para ver para eso. Así que bueno, fui bordando, y ahí ese conjunto de saquitos que pude hacer en esas circunstancias, sintiendo todo eso, tomé la decisión de ir por Argentina. Llevé todas esas bolsitas a lo de Yamil, que es un negocio de venta de artesanías, y él me dijo, te las compro todas. Y dije, está, era eso. Voy para Argentina mismo. Entonces, decir que uno borda y es solo bordado, o uno pinta y es solo pinta, uno filma y solo filma, uno hace arte, solo arte. No puedo pensar así ya. No es solo bordar, no es solo el arte. Hay mucho más profundidad en todo eso que lo que uno imagina, ¿no? Y así fue como llegué a Argentina, vendiendo sacolinhas en el camino, hasta que llegué. Fueron 2 meses y medio de vender y caminar, y vender y caminar. Y fue grandioso. Es una cura muy grande esto. Ó, vou abrir esse aqui porque vai ser legal ver. Deixa eu abrir isso aqui. É grande esse trem. Esse quadro chama-se História dos Psicodélicos. E como, na minha visão, os psicodélicos fazem parte da história da humanidade, né? Então eu tinha que fazer alguma coisa diferente à mãe, a filho, né? Eu pedia. Eu sempre tive um pé ali, tipo, putz, vou fazer exposição na galeria ou vou mostrar meu trabalho na festa psicodélica, né? Só que, cara, sempre vi assim, se eu pego essas obras, né, e mostro numa galeria, aquelas lá que eu fazia pra festa, é uma visão, né? A pessoa vê como arte, né? Dentro do festival, nossa, é outra visão. A pessoa não está olhando aquilo como uma arte, ela está olhando, ela está vivenciando o trabalho, né? Ela vive o trabalho, vivencia assim, de uma forma bem mais interessante, né? Então, deve-se considerar assim, o Festa Trance como um ritual, né? E as artes que estão ali, nossa, faz parte do ritual, né? E a pessoa entra nas obras de uma forma, vivencia as obras de uma forma bem extraordinária. Eu sei assim, porque eu já vivenciei, né? Pintura minha, assim, que eu gosto de... Nossa. E foi o que me fez começar a pintar também. Eu vi a arte de um artista chamado Brahma, né, em inglês, no festival, olhei, entrei e falei, nossa,
vou fazer isso ali. Isso aí porque me causou tanta impressão interessante, né? Que eu decidi fazer isso. E fui estudar arte. Foi o que me levou a estudar arte, na verdade. As experiências que eu tive em festa rave me fez estudar arte. Porque a experiência ali é uma experiência muito mais intensa e mágica do que você pode ter normalmente numa exposição de arte, né? No museu, né? Você vai num museuzão demais e tal. Mano, uma festa trance boa, a experiência é muito mais enriquecedora, na verdade. Só sabe quem viveu, né? Isso aí. When I start singing, the first thing that happens is the thoughts. The thoughts come. Oh my God, I'm going to sing now. There's listeners here, they're going to listen. There's going to be people. Maybe they're going to judge. Maybe they're going to like it. So these thoughts come. Oh, this special person is there and this person is listening to me. Oh my God, this person is recording. So these thoughts definitely come to every artist, I think, when they're presenting their art. So I start singing, and then I am in this flow where I'm still in my thoughts, and I'm trying, like, telling myself, okay, let go, let go, let go. Be a lion, be an owner, own the space, own the place. You're being given the space to sing and to express, so own it. Singing for me is about courage. Singing for me is about leadership. For sure, I get into states of trance, yeah, where there's no mind, and that's the best space that I can paint from. And generally, I naturally go into that. Intuitively, I go into that. It's kind of hard to paint when I'm in my mind. I can't. Somehow, it's one or the other. So as I'm painting, I get into this state of just as if I'm like an empty vessel, and I'm kind of channeling it, I guess, maybe, but also like just being a tool, being an instrument, a divine instrument. So it comes through me, and the ideas, they don't come from my mind, but the mind is there also working, but in a creative way, not in a mental way, a judgmental way, or critical way, like, oh, that's not so beautiful, you should change that color. Of course, it happens. I'm not, illuminated and perfect. But there are moments where I start trying to create from my mind, and those are usually the moments where I already recognize out of already habit that things get stuck. I get into a stuck mode, like, oh, I can't figure out this, and then I know that I'm too mental about it, So then I go back to having a break. Music, I'm also a singer, and I bring a lot of music actually when I get to a point where I feel a bit stuck with my artwork, I'll sing a song that I'm writing, that I'm making, and through that I'm playing and I'm looking at my, the paper or the skull, and already going through that block that I had before. And it always, the path opens up, like, oh, as I'm singing about water, for example,
oh yeah, it needs more flow in the painting, you know, it needs more liquid, more water movement. So, yeah, definitely, that in itself is like a trance, you know. So this thought process comes to me and tells me, okay, let go, let go. Sing like you own it. Sing like you deserve to sing like you deserve to express. And people are here, are giving you the space. They want to listen to you. They want to get inspired by you. They're not here to judge. They're here to heal. And when this connection happens to me, I let go. And then I'm not singing with my fears anymore. I'm not singing with my shame anymore. And that is the moment when I open my intuitiveness. And that is the moment the channeling happens. Ahora lo puedo observar, ¿no? Recapitulando aquellas raíces, ¿no? Es como observar aquello y decir, bueno, había que transmutar de alguna manera todos aquellos recuerdos, ¿no? Que como linaje femenino estaban siendo muy sufridas las mujeres, muy sometidas. Y estoy, cada vez que me coloco a tejer, yo siento esas raíces conectando los hilos entre todas aquellas mujeres que en algún momento, y hombres, ¿no? No es una cuestión, estoy hablando del linaje femenino en sí, porque es donde se pasó estos códigos, ¿no? Si conseguimos hacer esto es porque hay muchos códigos. Siento que somos canales y que a través de esa información, yo haciendo esto, tú filmando, fotografiando, otros seres haciendo millones de dones que hay por el mundo, que lo manifestamos en el arte, que le llamamos arte, pero en realidad estamos hablando de algo mucho más profundo, ¿no? Que se manifiesta a través del arte, muchas más. Hay códigos de muchos colores, mucha diversidad. Diversidad como seres humanos, como especies de todos los reinos del planeta. Son muchos códigos. Y a medida que vamos canalizando a través de arte, o de como fuese, es una forma de que esa energía gire. Son todas geometrías que lo vemos quizás como es un nudo, un punto, una pincelada, una voz, Un cantero. un cantero, una nota, pero son todas geometrías que van creando y esto en la materia, ¿no? Que es la manera que tenemos para verlo. Você vai criar ali com sua intuição. Então, no momento que você canta, o que você faz, você sabe qual é essa intuição que você fez ali. Agora, no momento que você não cria, às vezes você não vai saber. Às vezes você canta uma música, mas você sabe o significado, as letras, as palavras que ela significa, a força, o significado que ela tem. Então, acredito que é a gente criar mesmo, criar e pesquisar o que significa mesmo para nós, o que faz a intuição de nós mesmos, né? Então, para mim, criar é criar, mas ali, criando ali com amor, com aquela intuição, de deixar todas aquelas energias, de deixar todas aqueles, com muito amor mesmo, com muito carinho, né? Saltar do coração. E ampliar nesse consciente coletivo, né? Porque criar imagens através do corpo que fica na cabeça das pessoas. Olha, eu vi. Isso aconteceu muito quando eu dancei a Mulher de Branco. Quando eu performei a Mulher de Branco em Lençóis da primeira vez. Tinham crianças que não conheciam o conto e elas viram a Mulher de Branco. E não sabia quem era depois. E elas, quando alguém vier perguntar para elas, você já viu a Mulher de Branco? Elas vão saber do que se trata, sabe? A gente tira, a gente torna um conto real,
né? E torna ele vivente para essa geração, assim, tornar vivente, tornar presente no dia a dia. Acho que é essa grande ritualização que precisa estar existindo para se colocar cada vez mais esse retorno em contato com a natureza, com o espiritual, para esse além do tangível. É, Didi. Além do tangível. Sometimes I believe the final product, what we leave behind, is beautiful because other people can appreciate it, you know, it goes from one hand to another, someone buys it, they give it as a gift, you know. So that message, that light, that inspiration travels around and stays, right? Even after we're gone, the artwork still stays. So that is one, definitely a purpose. The other purpose, which may be bigger even, is just the process of what I go through, you know, of what it brought to me, of what it brought in the sense of like connection, you know. Through art I feel connected to the bigger grid, like I mentioned earlier. So that in itself, sometimes I'm painting, I'm like, oh, this is already amazing. Like, I don't care so much what the final product will be, you know. So as a voice healer, when I hear people's voices or when I hear my own voice, I can understand what is the hidden meaning behind and what is the meaning. Meaning here is that what is the place that we're singing from? Where are the traumas hidden? Where are the speciality hidden? All the things come in perspective because voice is an identity. My face is different, my voice is also different. Your face is different, your voice is also different. For everyone, each one embodies a certain frequency, just like a certain face. So it's our identity, and many people are not comfortable with this identity. Eu não estou mais fazendo cenografia de festa, então eu estou tentando me reinventar, né, nos assuntos, né. O assunto psicodelia já gera muita informação, né, já gera muitas ideias possíveis para fazer. E fora pesquisas, né, sobre psicologia, história da humanidade, está muito conectado com psicodelia, né. E hoje eu estou um pouco saindo disso, então a pesquisa vai junto com o trabalho. O trabalho é o resultado do que eu estou vivenciando e pesquisando, né? E eu vivenciei a cultura psicodélica, porque é muito instigante, e você vê que ali está muito frutífero, assim, para mim foi, né? Como experiências e material de estudo mesmo, para entender o mundo, né? E como agora eu já estou um pouco satisfeito, né, dessas pesquisas e até das vivências também, eu estou indo para as outras experiências e outras pesquisas, né? Pesquisas bem esquisitas, gente, que eu não sei se é para falar no vídeo ou não. E novas descobertas estão surgindo, né? Eu gosto de acompanhar essas descobertas, né? Tem um grupo que eu estou indo e vou lá para ver luzes e tal. Tem interações com seres de outras dimensões, né? Esse é o ponto, assim. Então você fala isso, você diz, só que assim, cara, você vai lá, você vê o negócio, né? Gente, cara, eu tô nessa pesquisa agora, entendeu? E qualquer arte que eu vou fazer, não tem jeito, inevitavelmente vai ter algum assunto dali, sabe? A última pintura, uma que estava lá na exposição, tem uma que é de lá. Alguém que fosse de lá ia sacar. Qual? Que é aquela da cosmologia védica. A Mulher de Branco é um conto, né, bem conhecido na região Chapada Diamantina e em Lençóis especificamente, que é um local onde eu faço a pesquisa. Ela é contada muito pelos garimpeiros, né? Então os garimpeiros, quando estão infusados é quando o garimpeiro está há muito tempo sem pegar diamante,
sem achar diamante. Então, quando ele está enfusado, ele pode recorrer a duas coisas. Ele pode recorrer a um pai de santo, ou ele pode recorrer à mulher de branco. Geralmente, eu estou sem pegar diamante, vários dias eu tentando sem conseguir pegar um diamante. Eu vou até o rio. Quando a lua está perto para ficar cheia. Os garimpeiros precisam ir lá dentro do rio para de noite você ficar analisando para ver se vê alguma coisa. Geralmente, uma intenção se vê uma mulher de branco. Eu já vi, e já vi muitas pessoas que já viram. Aí quando você para para olhar, você vê aquela mulher toda de branco. Você vê aquela mulher toda de branco. Você olha o tempo todo e as suas visões ficam até meio embaçadas. Eu estou lhe dizendo isso que eu já tentei várias vezes se aproximar e não consegue. Não consegue porque é sua. Quando você tenta se aproximar, a gente tem um medo, um pânico dentro de você. Para que você não vá muito lá, que é para você ver de longe. Se você não vê, não é para você participar do meu diamante, porque ali com certeza é diamante. Eu tenho muito que aprender ainda, como artista, né? Tenho muito que aprender ainda, eu acho. Estou num caminho, estou seguindo meu caminho. Eu sigo um caminho instintivo, né? E como eu posso fazer isso? Estou seguindo um caminho instintivo. Eu não sigo um caminho acadêmico, né? Então, já saí da academia há um tempo já, não estou estudando mais arte, né? O assunto arte não é o foco, compreende? É um lance meio doido, né? E a arte é uma disciplina, vamos dizer assim. Disciplina, história da arte, faculdade de arte, só que o trabalho são outros assuntos, né? O assunto não é arte, né? O assunto, há um tempo atrás, era psicodelia, né? Agora o assunto tá indo para contatos, possíveis contatos com seres dimensionais, né, extraterrestres. E o que a gente escuta por extraterrestre, a gente vem sendo ensinado, né, sobre isso através de filmes, né, e que normalmente seriam seres físicos que vêm de longe e tal, né, e aparentemente não, são seres que estão bem próximos aqui, mas em outra dimensão, né, usam uma tecnologia para chegar por aqui. Yeah, now we're going to another subject, but because I'm painting on cow skulls, maybe I should wait for the next question. What do you think the I next haven't question spoken about is? death yet. Oh my god, because I don't have a question about that, but we invent it. Yeah. Like, why are you painting cow skulls? So why are you painting cow skulls? Yeah, that's also a good question. So I started about 15 years ago when I saw a skull in my garden. I was renting a house and I think someone left a skull there, a horse skull. And I looked at it and I thought, oh wow, it's a skull. You know, I hadn't really seen skulls, animal skulls, so often, you know.
And I was like, oh, I'll just leave it there. I don't think I want to mess with that or touch it, or maybe it belongs to someone, or it's there. Just leave, kind of like almost avoiding a little bit, like okay. But as soon as I was about to walk away, a thought so strong came in my mind that I couldn't ignore it. And the thought came like this: paint me. Paint me. Almost like, no, it was an order. It was an order, and it was very firm, and it was very like, do this now. You have to do this. But not in like an aggressive way, but like this is something you must do. So it took me a few more days still. I was like, nah, what am I going to paint that skull? Are you crazy? Like, I'm not gonna, that's kind of, just looking at the skull, it gave me this feeling of like, that's something you don't mess with. It represents death. It's, that used to be an animal, something sacred, something strange, something intense, like something unknown. There's a mystery about it. Like, I don't know if I want to paint that. It was too much involved in that skull, just, But it was so like affirmative that eventually, it took me about 2 weeks. I kept walking by and seeing the skull and re-asking myself, should I paint that? And it was like, yes, yes, yes. So one day I was like, okay. I took the skull and I painted it. And like, it was amazing to paint it. I got so much joy and excitement, and I was so inspired, and somehow I felt so honored. Like that the skull kind of came to me, and it showed up in my garden and told me to paint it. I don't know if it was the skull that told me or the universe, but somehow I got this message. And since then, every skull I paint, I feel an honor to paint it. That it's something that I'm honoring, not just the animal that used to habitate this skull, but also like life itself, honoring also the whole animal kingdom, But so the skull represents death to me also, and that's another reason why I continue painting. Like it's very present in these past 15 years to not stop to paint on skulls somehow. That they're representing a death, right? And what is this death to us? This death is like an existential question. Like everything for me is dying all the time. And how can we honor that and not feel like, sad or angry or also disgusted or like, let's not deal with that. For me, death is so present in our daily lives with everything, There's constantly something dying, whether it's theoretical or actual, and how do we deal with that? How do we accept that and integrate it? E você vê essas coisas que eu curto, né? Eu curto muito os mestres, sabe? Os mestres, né? Tem vários, Yogananda, Krishnamurti, Osho, Blavatsky, né? E essa galera toda, quando a gente vê, pesquisa o que esses caras estavam passando, você vê que tem um conhecimento que estão escondendo da gente. Yeah, so what I learned with Osho and my whole upbringing, for who doesn't know, it was a experimental community where, my God, they were doing so many things that were out of the box, completely, very unorthodox. And that was the whole point, to be completely unorthodox. And Osho said many times that his community is like a playground for everyone to do whatever they want to do, Of course, not hurting someone else or hurting themselves. But there was a lot involved, and you can see the documentary about that because I won't go into it, but it was very controversial and very like shaking the foundation for people, and many people went for that reason, specifically because their spirituality, for example, Christianity or some others, weren't helping them, in their lives, weren't giving them guidance. So they sought out Osho for breaking up that, background that was so blocked, how you say, like so defined already. Boa noite, pessoal. Boa noite. Espero que esteja todo mundo bem. A gente está recebendo aqui a Bonnie Queen. Ela é lá do município de Feijó, no Acre, da aldeia Maniá e Bussacá, que
que também é conhecida como Aldeia São Francisco. O município de Feijó fica no Acre, né, na Amazônia Acreana. A aldeia da Boni fica a 2 horas de barco, área de Feijó. Olá, boa noite. Boa noite. Como a Chaclambi já me apresentou, né? Sou uma jovem que estou nessa busca aí também das medicinas sagradas. E desde meus 16 anos que eu viajo, né? Assim, tipo, isso não era para ser uma missão minha, mas a medicina me deu essa missão para eu estar com ela. Hoje, compartilhando também aquilo que ela vem nos ensinando, nos aprendendo. Então, através dela, assim, que hoje a minha vida, assim, mudou totalmente do que eu era antes, né? Já passei por várias coisas, assim, vários processos da vida, né? Várias coisas dentro da aldeia. Mas hoje, assim, eu consigo me levar e estou tentando buscar quais são os meus direitos, para eu poder saber, né, qual é os meus direitos, que eu posso não deixar as pessoas trouxer no meu braço, não deixar as pessoas falar coisa de racismo, né, tipo preconceito. Então eu venho também estudando isso e também preciso saber quais são os meus direitos para mim ter meu direito, né, buscando também, aprendendo. A gente aprende muito também com vocês, como vocês aprendem também com nós, né? O que eu não sei, você sabe, e você sabe, eu não sei, né? Então, sou uma jovem assim que carrego também sempre essa força feminina dentro da minha espiritualidade, dentro do meu trabalho, e honro muito esse nome que eu tenho, porque é o nome dado de um Alciões, que é minha avó, né? Então, hoje assim, ela faz 1 ano e pouco. E eu fui começar a entender que isso fazia parte, né? E eu não esquecia, mas teve um momento que a espiritualidade veio me falar que minha avó não estava na terra mais, mas estava espiritual. Então era para me conformar e honrar esse nome que eu tinha pegado dela, porque minha avó sofreu, batalhou, lutou, conquistou, deixou a terra para nós, e para hoje a gente está fazendo essas movimentações, para hoje a gente está indo buscar, aprender, conhecer também, executar. Antigamente nós mulheres não tínhamos esse empoderamento, nós mulheres éramos muito massacradas. Nós mulheres era só para servir de homem, de cuidar de casa, cuidar de filho, não podia beber medicina, não podia passar rapé, não podia fazer nada. Era só de casa, né? Ali cuidava tudo. E hoje não, hoje os homens eles estão podendo entender, enxergar também que nós temos as nossas vozes, nós temos nossos empoderamentos de poder levar também as nossas mensagens, a nossa responsabilidade, o nosso respeito. É sair de casa com respeito, é sair de casa com a ética, saber também entrar e saber sair, não só saber entrar e não saber sair. When I started learning music, I started learning in a very structured way. I had to give exams, so it was very stressful. But it was also enriching me with a lot of knowledge, a lot of skills. But at the same time, I didn't really understand all perspective, all sides of the art of my music. So today, when I look back at this time, I realized that, oh my God, my spirituality is because of that. I was studying so hard, I was determined, I was disciplined, I had devotion, I also had suffering. But all of this was the ingredients of spirituality. So it helps me to have a voice. In my culture, women are not allowed to do many things. They don't have permission to do many things like going out or have relationships, to express, to choose even a career or to choose a husband. So they don't have many rights. And
when I started singing, I realized that I was studying so hard for so many years, going to 2 schools at the same time for 7 years, that I just got too much, and then I exploded. And when I exploded, I just gave up on all the rules. I gave up the cultural norms, and I decided I'm going to make my own path. I see people doing this, I see people doing that, and I see that this is considered wrong in my culture, and this is considered right. But I have to see what I feel, and music helped me with that. So I had a difficult moment where I had to fight my culture, my family, my friends, my teachers, and I had to disobey because I was not feeling right with obeying all the rules. So I didn't see also that perspective of theirs, you know, to see that, this is harmful to me. I didn't see it. So it was all about like enriching my souls, giving food to my spirit, because my spirit was hungry for liberation, for adventure. And music gave me that. When music comes, it comes a melody and it takes us to a journey. So when I sing, I go from one note to another note to another note. So it's a journey, it's a place to move. You don't stay in one place in your notes. So I didn't want to stay in one experience of life that I saw everyone living. The consequences of that was that I had to fight, that I had to say what I felt and explore, break the rules, and of course I lost friends, I lost some relationships, and it came with a heavy cost, but my soul needed it. So regardless, I kept going. Porque yo creo que el arte, en aquel momento cuando me cuestioné en Argentina, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estaba trabajando 10.000 horas por día, no descansaba, no disfrutaba de mi hijo, no disfrutaba de mi familia, no disfrutaba de mis amigos, no disfrutaba con un montón de dolores en el cuerpo. Solo trabajaba para pagar cuentas, no tenía un disfrute, pero no tenía esa conciencia, no veía como que uno tenía que disfrutar. Disfrutar era ir 15 días o 10 días de vacaciones una vez al año. El resto de los días era rutina de aquellas. Creo que en el momento en que una persona muy cercana a mí, que es Diego, que él me mostró, él ya hace un tiempo que había soltado los trabajos que él tenía. Y él dijo, voy a vivir del arte, tipo, voy a viajar, Y fue que me mostró el arte, el arte como forma de vida. Creo que si no hubiera sido por ese clic que en aquel momento me cuestioné qué estoy haciendo con mi vida, y vino, hacer un montón de cosas, hasta que un ser querido y se fue, un primo que tenía la misma edad que yo, se fue, ¿no? Falleció, y ahí dije, por Dios, los sueños de él eran tan simples, y ¿qué estoy haciendo yo con mis sueños? Voy a seguir atrás como un ratoncito, haciendo fuerza, queriendo las cosas como yo quiero en mi mente, y mi cuerpo queriendo para. Y en ese momento el arte fue lo que me abrió, me expandió a decir, puedo vivir de eso también, ¿no? No fue fácil la decisión, pero en el momento que tomé la decisión, todo se desencadenó así, rapidísimo. En 3 meses ya estaba viajando. Todo el tiempo estamos muriendo y renaciendo a lo que ya no tiene sentido y a lo nuevo que precisa espacio para entrar. Es una cosa sin fin, es la rueda infinita, no vamos a parar de morir y renacer. El tema es cuánto estamos dispuestos. En este caso, en aquel momento, yo no tenía conciencia de qué es lo que estaba dispuesta a soltar para que entrase qué va a entrar. Esta soy yo.
súper rígida, salí así, tipo. Y la vida, el mismo viaje me fue pum, 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 mostrando que la rigidez solo me estaba trayendo incomodidad. En ese momento salir de la zona de supuesto confort, que no era confort, era desconforto total, pero para mi mente era confort, tener seguridad, me pagaba la salud preventiva, me pagaba aquella cosa que la cremación, para que cuando me muriera ya tuviera la cremación paga, cartón de crédito, tarjeta de crédito, todo aquel ritmo que yo solo miraba para el frente. Solo miraba, ni siquiera el atrás era, ay, qué asco, qué horror. Así miraba para atrás. Y el para el frente ni miraba mis sueños, miraba que tenía que pagar cuentas. Entonces el presente era totalmente estresante. Porque si miraba para atrás estaba todo mal, y si miraba para el frente me daban 10.000 millones de ansiedad en mi cerebro. Cuando uno no puede mirar para atrás con gratitud y uno no puede mirar para el frente con esperanza e confiança, o presente é uma tortura. Então, a gente vem com essa educação desde a floresta para a gente poder chegar aqui também nesse mundo que a gente vive, o que a gente não conhece, que a gente está conhecendo. Hoje aqui o mundo assim está raramente bem mal descuidado, né? Porque muitos ali, às vezes, tem muita poluição ao nosso redor, né? Através dessas poluição, tem as energias, então a gente vive nesse mundo aqui e só quem entende realmente quem está ali buscando também e quem ali está estudando também com a espiritualidade, né? E com as medicinas, quem conhece. E quem não conhece vai conhecer também. O rapé é um rapé que traz assim vibrações, né? Trabalha com nossos corpos físicos, né? Ele traz equilíbrio, ele traz o amor. E a medicina, se você for com ela com medo, ela te mostra o medo que você tem, né? Então você tem que abrir o seu coração e receber ela com amor, com respeito, o seu propósito com rapé. Aqueles que for passar pelo primeiro beco, vai me avisar, que eu vou falar direitinho como que vai ser o procedimento dos seus processos. House. And we go into that thought processes and expansion of the mind, it is sometimes difficult to understand that is it me
or is I am just the instrument that is bringing the sounds from the other places to this place. So that's a bridge. No? In India, the spirituality means to know your own spirit, and in the West, in the Amazon, the spirituality means to work with the spirits. When I'm painting, there's no, goal. I'm already there. It's like an instant moment of like, oh, everything. If I could die right now, it's fine. I could let go of everything. I'm so happy right now and so content and so at peace that if, and then it goes, something happens. We're like, oh, here I am again. But that's also part of, I think, the dance of life, go in and out. But having artwork in my life makes this dance easier, When I'm so in the mind and so in my life and problems and issues and survival and work and, being a mother and being this and that, when I go to art, it's like, that's right. Now I remember what it is to disconnect also, and how important it is to also disconnect and reconnect to this other source, which is like infinite source. Art is like an infinite plug into the mystery, the universe, it's like, O mundo espiritual, isso é um assunto que sempre me chamou a atenção. Eu acho que está conectado com o conhecimento. E o conhecimento é o autoconhecimento, é claro. Autoconhecimento ligado com espiritualidade e tal. Mas hoje eu estou sentindo, isso é uma percepção minha, assim, sinto que a espiritualidade está ligada com o conhecimento, com o que a gente estuda, com o que a gente pesquisa e em nós, né? No nosso coração, tal, o que a gente acredita, né? Que aparentemente a gente está sendo muito direcionado, né? O sistema ele vai direcionando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Eu cresci ouvindo que tem que fazer faculdade, parará, mestrado, doutorado e tal. Nada contra a academia, nada contra estudar, né? É importante estudar. Mas é ver para onde que a gente está sendo levado e para onde que a gente pode ir, né? Que o sistema tenta levar a gente para um lado que nem sempre é esse que a gente deve seguir, né? So these paintings were waterfalls that actually my mother did. Oh, this is my mother's painting. This is one of her paintings. It's very special. And these were all waterfalls that she did from Chapada dos Veadeiros when she lived here. She already passed away. And so when she passed away, it was quite a tragedy, quite a story. I won't get into it, but her house was burned with her inside, actually. And all the paintings got black. So I had to clean them, to restore them. And so these waterfalls, these ones here and over there as well, I restored them, and then I had to paint on top of them to fix them. And then I decided to put an element that is not of hers. So, for example, this waterfall is hers, and then I put a Buddha and a moon. I changed it a little bit. And this one was a different waterfall completely, and I made it into Dragão, Cachoeira Dragão. And you see there's two signatures, which is nice. It's my signature and her signature, because we both worked on top of it. Well, I worked after she already had done it. And how was it for you to do that? This is a beautiful one. Maybe I'll tell you while you're filming this one. So here I just put the woman on the very bottom, saluting the moon in gratitude. It was quite a process to work on top of her paintings. In the beginning I thought, I cannot do this. This is disrespectful, and I need to preserve as much as it was her artwork. But yet something called to me to renovate. I think life is all about renovating and changing things, not keeping the same format and preserving things, because life is ever changing, and every moment we are changing constantly. So something told me, no, I think she will be honored. She will, praise you and give you permission to not only fix it, but to put an element that's of me, that is part of my expression. So then I put these little different things in there. Like this one has the woman, the other one had the Buddha. I changed them a little bit. And I felt really honored, actually, to work on top of her paintings.
It was like I went very careful and really seeing, you know, how not to overstep, but yet to be in harmony. El arte es tan profundo como el mar mismo, ¿no? Yo tuve un sueño después de que mi mamá falleció en el 2003. Ella apareció en mi sueño en las profundidades del mar con un montón de bichinhos de mar alrededor de ella y ella pulando, tipo haciendo movimientos fluctuantes en el agua, y le crecía un árbol en la espalda, que fue ahí cuando me hice el tatuaje de los dos cuerpos unidos. Eso es lo que salió al otro día después de ese sueño. Y fue instantáneo. Soñé y al otro día hice el dibujo. Y a los meses me lo tatué. Fue mi primer tatuaje. Por eso siento que lo misterioso del arte, cómo se manifiesta ese misterio a través del arte, es una... creo que en esos instantes accedemos a aquella otra dimensión. Porque de lo contrario, ¿cómo podemos manifestar? ¿Para qué manifestamos en la materia cosas? ¿Por qué hice ese dibujo después de ese sueño? Sentí una hora, lloré tanto ese día después de que terminé de hacer el dibujo. Y hace ya 22 años. Pero nunca me voy a olvidar. ¿Cómo se explica eso? No tiene explicación. Es mi conexión con la esencia de mi mamá a través del arte. Quise plasmar a través del arte esa conexión invisible, misteriosa. Que ¿por qué ella se apareció en mi sueño así? ¿Por qué ella quiso que...? ¿Por qué? No sabemos si quiso o no quiso. Tampoco, es un misterio también. ¿Cuál es el mensaje de eso? No sabemos. Lo único que sé es que eso me movió todo tan internamente, me movilizó tanto que precisé colocarlo en la materia y plasmarlo en mi cuerpo. Ahí está mi mamá, acá está mi mamá. ¿Y cómo se explica eso? Es un misterio, ella está aquí dentro. ¿La veo o no? Es un misterio. ¿A dónde que está? No sé. No está. Entonces no tenemos cómo catalogar el arte como una cosa, la otra. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué hice este dibujo? ¿Por qué bordé? ¿Por qué estás filmando esto? ¿Por qué estás haciendo este movimiento? Porque hay algo más fuerte que lo que nosotros vida es continuar con los impulsos. ¿Qué es el motor de ese movimiento? ¿Qué es lo que nos moviliza? Un misterio. No tenemos cómo explicar cuando nos surge un llamado muy profundo, así, quiero hacer tal cosa, ay, me vino una inspiración, voy a pintar. ¿De dónde que viene eso? Así trabajemos en un supermercado, atendiendo a las personas en una caja con pi. ¿Qué es lo que nos moviliza? Está ahí. El dinero. Puedes ganar dinero de cualquier otras formas. O sea, no hay cómo explicar las tendencias a hacer ciertas u otras cosas para mantenernos en ese movimiento. Es un motor que no para, es un engranaje, va. La rueda. Siempre me imagino caminando por las calles de ciudades y que esté todo pintado y las casas pueden ser bonitas, no tienen que ser muros de color grises. ¿Por qué? Podemos pintar el mundo. ¿Por qué no? Es muy utópico eso. Eso es muy cursi. A ver, entonces, ¿por qué es muy cursi? ¿Por qué es muy utópico? ¿No voy a intentar? Estamos aquí.
¿Qué tenemos para perder? Ya perdimos tanto. Solo podemos ganar enseñándole a las crianzas, a los niños y a las niñas que se puede. Se puede. Con sementinhas. Tenho que desligar o microfone daqui. Para... Cadê? Comenta também. E aí o celular. E aumentar o tamanho para bater a tela toda. Por que ele não está... Fontes. Tá. Parem. É porque eu estou fazendo uma live, então eu tenho que arrumar aqui. E eu tenho que admitir a galera. Ah, tá. Um pouco só te ouvindo aí. Ayana. Eu tenho que admitir a galera. Ayana. Tá. Oh, se escuta? Ayana. Oh, tá escutando. Sim, se escuta. Ana fala. Tem que tirar o som da aluna do PC, mano. Então. Tem que montar. Oi. Eu não consigo achar o mouse. Gratidão por estar aqui. E a você tirou. Você tá fazendo? Tentando. É porque tá.
tem que tirar o eco. Tá 2 vezes você hoje. Tá, baixa o volume e quando a Yana fala, a gente sube. Yana, se você quer falar, você se mexe. Tá. Então eu vou fazer esse microfone, mas neste momento eu queria invitar os artistas que participaram para vir aqui comigo. Temos a Yana, que está online, e temos a Gayana, o Divi, temos a Adri, temos a Eduardo. E Parabéns, queria contar este documentário foi uma mudança inteira de vida para mim. Eu gravei ele saindo da faculdade, viajando e engravidei no meio, tive um bebê, viajei pelo mundo e no meio eu tinha que fazer isso. Foi muito desafiador, foi muito difícil. Eu fiz quase tudo sozinha, exceto as partes que, claro, cada um botou de si mesmo. E eu queria saber se vocês tinham alguma coisa para falar, se vocês particular. Eu fico sem dúvidas. Fiquei honrado e bem feliz, viu? Gratidão imensa por esse convite. As mídias tirar um pouco da minha história, né? Eu adorei, amei de ver todos os artistas assim, como você entrelaçou os assuntos. Achei. Olha mais, amiga. Tô com um pouco de vergonha. Desculpa. Mas esta mulher conseguiu colocar uma câmera em frente de mim. Eu consegui falar de coração, que estava tudo dentro de mim, sem aquela vergonha, aquele medo, expressar, sentir a voz, levantar a voz, conseguir falar das emoções que a arte traz, né? Das artes, nas vidas, muita história para chegar onde a gente está agora, né? Muito desafio, muita coisa, então você entrou nessa profundidade de cada um de nós. E através dessa profundidade conseguimos expressar para outras pessoas o que passa, né? O que acontece aí atrás da tela, né? Das imagens, a história da vida de cada um de nós, né? Então, um trabalho lindo, um trabalho profundo nas emoções, né? Eu espero que muitas pessoas consigam olhar a ele, assistir a ele, para se inspirar em algum ponto de suas vidas, né? Fazer, animar-se a fazer arte, não tem que ser bonitinho, perfeito. Arte maravilhosa, um trabalho de você. Que se expanda. Obrigado, parabéns. Lindo demais, muito legal. Que venham mais. Não sei o que vocês fizeram. Não sei. E não sei se respeita Sube o volume. Aumenta o volume aqui, mano. É porque tem duas coisas. Parem que temos duas tetinhas enfiadas. Licença. Desliga o microfone do telefone. Eu vou desligar.
Agora fala então. Podem falhar, só que a gente tem que desligar o microfone para vocês falharem, porque senão suena 500 vezes. Vai. Ah! Ah, nós tem que falar? É isso? E quem tem que falar? Uma pessoa tem uma pergunta para fazer? Ah, Onde que vende as... Gaiana conheço, mas os trabalhos dela, da Adriana, estão expostos a... Os trabalhos da Adriana, parabéns a todos. Nossa, foi... Eu sou pintora, foi Salvador também. Lembra de multar quando elas forem falar. Eu tô escutando. eu acho que as duas podemos conversar. É, né? Será que se a gente conversar, eles conseguem escutar? Acho que não. Eles estão com o microfone fechado, eu acho. É doido. Eu tô na festa na casa agora. Eu tô ouvindo é da festa da sua casa, então. Ai, os amigos tá. Já ela abre aí pra gente, eu acho. Fala se ela pode falar. Ela disse que tem que dar pra falar alguma Mas coisa. vocês têm algo que queiram falar Se quiser para fazer um eles? sinal. Ah, vai ser um sinal? A gente pode dar como encerrado a nossa jornada. Vai perguntar se tem alguma pergunta. Ai, eu gostei dos seus brincos. Lindo. Eu acho que foi da Tupinambás. Tá bom, é isso. Elas estão falando de brinco. Gratidão a todos por estar aqui, por participar. Quer que a gente fale alguma coisa? Pode desligar. Não entendi. A gente tá sem compreender. Yana, você quer falhar? Então, nós tem que subir aí, doido. Tem que voltar quando vai falar. Tá dando pra ouvir aí? Sim, acho que dá pra ouvir. Dá pra ouvir? Ele deu o sinal. Ah, então... Gente, eu só tenho que agradecer, assim, a Luna. Ninguém nunca tinha me chamado para registrar nenhum trabalho meu, assim, de forma a saber como é que aconteceu. As perguntas foram muito profundas, fortes, assim, e até as coisas que a gente guarda, né, na questão para deixar para o mistério, assim, para resolver, principalmente eu que resolvo a arte no corpo através da dança, né? Então, a gente deixa a pessoa interpretar, chegar na própria interpretação, né? Então, assim, tem coisas que são muito misteriosas, que às vezes nem chega ao público. E as perguntas que a aluna fez revelou muito de mim, assim, de mim como artista, de mim no meu fazer, né, de como eu sentia e me expresso através da dança, assim, sabe? Então, alguns mistérios talvez tenham sido rapidamente revelados, e eu acho que foi de uma grandeza, assim, dela perceber quais perguntas fazer, onde fazer, e fazer essa seleção também, né? Porque eu acredito que cada um de nós teve um tempo assim grande de gravações e para colocar, resumir, né? Esse cada encontro num documentário deve ter sido difícil abrir mão de muitas coisas que aconteceram também, né? Assim. Então, agradecer a ela e que lindo trabalho. Bom conhecer esses artistas também, né? Me emocionei bastante na apresentação. E é isso.
Deixa eu deixar outras pessoas falarem também. Posso falar? Sim. Primeiro, nossa, que legal ter essa experiência. Quero agradecer a todos que vocês estão presentes, Luna, e todos os artistas que estão na parte desse alquimia, né? Incrível, nossa, foi doido, porque eu marquei uma festa na minha casa. Daí eu fiquei, nossa, mesmo dia tem documentário. Daí fiquei, ok. Daí meus amigos estavam aqui, a gente olhou juntos e foi muito legal. Nossa, foi muito legal. Pessoas, sabe, tipo, às vezes nós mesmos não pode admirar nós, né? Às vezes a gente começa, eu tenho que trabalhar nisso, falta isso. Mas, tipo, como os amigos que admirando, e como Luna também, né, que gravou tudo isso, chegou de um lugar de admiração, é incrível, nossa, é incrível. Eu fiquei sentindo tipo um nível de alegria que não tinha antes, não conhecia. Então, sabe, se a pessoa enxerga nossa arte, né, traz uma confirmação que nós está um caminho correto. E assim, que a gente quer que todas as pessoas cheguem nesse momento, que começar a viver seu próprio caminho, vai, sem medo, sem vergonha, não importa. Afinal, todos nós vai morrer. Então, vamos deixar nossas sementes, nossas pinturas, nossos movimentos, nossa voz nesse mundo para crescer. Então, gratidão, Luna, que você trouxe atrás da sua arte, para juntar a arte da outra galera, para fazer um movimento tão grande que parece pequeno, mas a gente não sabe. Com só com um vela pode queimar uma casa, né? Então, com essa semente que você trouxe, pode virar uma coisa muito grande na vida de cada nós que estão presentes. Então, agradeço imensamente. Não tem palavras para isso, né? E estou muito, muito feliz. Gratidão. Amigas, gratidão de verdade a vocês por ter participado, por ter confiado em mim, uma pessoa totalmente desconhecida, aparecendo e falando, você quer sair num documentário? E você não sabe como a pessoa vai te enquadrar. O Eduardo já contou da história assim, de pessoas eu vou entrevistar você e tipo, sair uma história que nada a ver com o que você estava falando. E eu fiz isso com muito amor à arte e com muito amor ao trabalho que vocês fazem. Com muita admiração. Assim que gratidão por ter me inspirado, que foi muito importante para mim. Muito importante ter essa inspiração no momento que é difícil se tornar mãe, assim. Vocês sabem também como que isso é. E para mim foi buscar artistas para poder dizer, tipo, este caminho é o caminho, sabe? Então, gratidão. Amiga, eu tenho uma pergunta. Qual que é a sua pergunta, Chacane? Amiga, eu queria saber de você, Luna. Qual foi o estalo que te fez criar isso, assim? Porque como artista a gente tem as inspirações, mas tem uma coisa, um momento que acerta um lugar que faz a gente ter a força de enfrentar todos os desafios, né? Eu queria saber qual foi o seu. Qual que foi a coisa que me deu força para poder fazer isso? Bom, eu acho que tinha uma parte extrínseca forte, que era sair da faculdade, tipo, que faz uno, tipo, atravessar, assim, não? Mas houve um momento na viagem que eu li um livro que mudou a minha vida, e o livro é Free Play, de Steven Admanovich, e foi muito inspirador para mim. Ele fala sobre como é o processo de criação da coisa, sabe? E ele é um violinista, então é muito doido o que ele fala. E ali
abriu uma inspiração em mim que eu não sabia o que eu queria fazer, e foi tipo, só o cinema que pode capturar isso, sabe? Que pode contar isso. E eu queria me provar a mim mesma que eu podia. Mas foi muito difícil, eu nunca mais faria cinema sozinha. O cinema se faz em equipe, tem um motivo disso. Foi muito desafiador. Tipo, a edição desta foi muito difícil. Mais que nada, tipo, a rodagem, assim, o Ian fez a segunda câmera às vezes para mim. Mas a edição foi, tipo, vai na travessa, ou seja, tem tudo pronto, assim, você tem que seguir. Eu acho que é buscar resiliência numa mesma e falar que não pode fazer até que não faz. Você fez tão bem. Nossa, Luna... Você quer falar? Não só isso, tipo, eu admiro muito, assim. Foi muito especial de ver as artistas, mas assim, eu acho que a sensação era assim, nossa, tá tão bem feito esse documentário. E agora, porque isso não aparece tanto no filme, né? Alguns momentos aparecem, e é muito legal. Essa pessoa que fez, caramba! Tipo, parabéns mesmo. Gratidão. Realmente. E você transmitir isso, de que é que ela falou, a Iana, né? De mostrar que tá dentro, que é só com nós, né? Não é uma coisa que compartilhamos tanto com as pessoas. Parabéns. Aliás, eu acho que eu nunca falei tanto sobre minha arte com ninguém. Né? Troca ideia com outros artistas, né? Mas muito especial. Muito honrado. Gratidão mesmo. Você continua assim, porque você Eu continuo. Eu estou fazendo, tipo, para quem não sabe, eu acho que as pessoas sabem, mas meu Deus, estou aparecendo. Eu estou fazendo um podcast e eu preciso artistas que queiram contar a sua história em um formato um pouco mais fácil de editar que esse formato de podcast, que se chama Artistas e Ocultistas. E podem ver no meu Instagram. Mas é isso, a pesquisa continua. É muito apaixonante para mim. Mas é isso, galera. Vamos encerrar, que é tarde, a gente começou tarde. Vocês têm alguma coisa que gostariam de falar? Então é isso. Gratidão. Gratidão por estar aqui.